todos muito bem-vindos, mais bem-vindos mesmo, a mais um episódio do Pode a Mais, o podcast do Portal A Mais. E hoje eu recebo uma pessoa aqui que ele é meu xará de sobrenome e colega de profissão também. Seja muito bem-vindo, Marcelo Barbosa. Obrigado, Ari. Muito bom estar aqui no Portal A Mais, conhecer o seu espaço e principalmente ser entrevistado por você, depois de 12 anos que eu te acompanho nas redes sociais, né? Verdade, já temos aí 12 anos já de amizade, né? Exatamente. Marcelo Barbosa, para quem não conhece, ele é secretário de obras e secretário de governo da nossa cidade aqui, vizinha, Itaquaquecetuba. Aliás, Itaquaquecetuba aí que teve, né, o prefeito reeleito, um dos mais votados também do Brasil, né, Marcelo? Exatamente. O Eduardo ele conseguiu bater um recorde, né, que foi se reeleger com 91,7% dos votos válidos, né, nas cidades, o número 1 nas cidades de segundo turno em todo o Brasil, né, e é o resultado do nosso trabalho dentro da gestão, o trabalho dele, de toda uma equipe, né, conseguiu esse feito, né, essa façanha, além também do recorde que poucos estão percebendo na eleição de vereadores, né, no seu próprio partido. No PL, no Partido Liberal do Brasil, a segunda cidade que mais elegeu vereador foi Itaquaquecetuba, atrás apenas de Maceió. Caramba, e Itaquá são quantos vereadores? Hoje a Câmara é composta por 19. A nossa coligação de apoio ao Eduardo elegeu 17 vereadores. Entendi. Mas pra gente, né, falar do Marcelo, vamos lá atrás conhecer quem é o Marcelo Barbosa. Como eu disse, ele que é um colega de profissão, porque ele é jornalista também, né, Marcelo? Exatamente. Conta um pouquinho da sua história. Olha, eu fiz jornalismo, né, na Universidade Cruzeiro do Sul. Tinha um sonho, tinha uma vontade de fazer o jornalismo impresso, sempre gostei do impresso. Só que eu atuei... Ele é sonhador. Muito, nossa. Né? E aí o que acontece? Comecei com o jornal impresso, tinha um jornal em Itaquaquecetuba, que era o jornal Contraponto. Editei alguns jornais da cidade também, como o jornal A Frente, da Frente Empresarial Pro Itaquaquecetuba. Só que foi um curto período que eu atuei diretamente no jornalismo. Passei por assessoria de imprensa e aí me dediquei mais ao marketing, em especial ao marketing digital. Né? Então, nesse período eu acabei empreendendo a minha agência de comunicação. Na época, acabei comprando, né, uma franquia de marketing digital e foi ali que comecei a trabalhar na comunicação, mas não somente com o jornalismo. Acabei enveredando para outras áreas e sempre com uma questão política, sempre com marketing político eleitoral, né? Tanto que é uma curiosidade. Eu conheci o prefeito Eduardo entrevistando ele. Olha só. O Eduardo, em 2014, eu fui entrevistá-lo na delegacia, né? E a entrevista foi muito boa, foi muito bacana. E ao final da entrevista eu falei com ele, falei, delegado, você não tem interesse político na cidade, você não tem interesse em disputar a eleição. Mas nessa época você ainda não tinha... Você ainda não estava no métier político, né? Não, já estava. Ah, já estava. A minha militância política, o Ari, começou muito cedo. Eu comecei com meus 14 anos no Grêmio Estudantil. Então você imagina que assim, eu fui do Grêmio Estudantil, fui da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, fui da União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Entendi. Tive uma passagem ainda com entre 18 e 19 anos na Câmara dos Deputados. Então, na verdade, quando eu conheci o Eduardo, eu estou querendo sair da política. Eu estava querendo focar nos meus estudos e cuidar do meu negócio, que naquele momento era o jornal. E aí, naquele momento que eu estava saindo, eu acabei conversando com ele muito naquela linha, olha, eu acho que você poderia ser candidato, eu acho que você tem uma postura legal, se comunica bem. Naquele momento ele falou que não seria político, etc. Né? E aí, em 2015, eu voltei a conversar com ele, foi quando a gente começou um grupo político para disputar as eleições. Né? Então tudo, parte da nossa trajetória começou ali na entrevista. Antes eu já conhecia ele, porque eu era do Conselho de Segurança, né, do município, e aí eu sempre atuei junto com ele dentro do Conseg. Então já tinha... Então ali começou a exatamente, só que politicamente foi numa entrevista. Né? Então isso foi muito curioso. E aí foi meio que, não de forma automática, mas... a gente começou a estreitar laços, falar mais da cidade, começou a encontrar com grupos de amigos, aí começou a se criar um grupo político na cidade, isso em 2015, foi onde nós decidimos pela candidatura dele em 2016. Então tudo começou ali na delegacia, ele sendo entrevistado. Entendi, 2016 não foi eleito, aí que 2020, isso. Vocês voltam. Aí antes, em 2018, 2016 nós não conseguimos eleger o Eduardo,
mas ele acaba ficando em segundo lugar, né, tendo uma média de quantos votos? 19 mil votos, quase 20 mil votos. E aí a gente continua o trabalho na eleição de deputado estadual dele, onde ele bateu 48 mil votos, faltaram um pouco mais de 5 mil votos para ele se eleger, e em 2020 a gente consolida a eleição dele do primeiro mandato. E ali, eu posso falar, que eu já falei isso pro Marcelo várias vezes, e quem é de Arujá vai recordar, ou de alguém, ou a própria pessoa já falou essa frase, que quando a gente vinha de Itaquaquecetuba e chegava ali na divisa entre os municípios, parecia que a gente... Os itaquaquecetubenses que não fiquem tristes comigo, porque agora já é uma outra história, Itaquá. Mas a gente parecia que estava chegando no céu, de tão ruim que era a cidade. Sim. E hoje, né, eu já comentei isso com o Marcelo, parece que você tá no mesmo lugar, porque é uma cidade, você chega ali na estrada, né, Bertinoto, na estrada de Santa Isabel? Isso, na estrada de Santa Isabel, você não tem diferença, porque tá iluminada, a cidade tá bonita. Então, em 2020, vocês começam a escrever um novo capítulo para Itaquaquecetuba, né? Na verdade, Itaquá foi abandonada durante 20 anos, né? Você imagina que nós assumimos a gestão em janeiro de 21, você não tinha iluminação na cidade, a cidade era escura, a cidade estava esburacada, o mato ele tomava conta, a cidade era feia. Né? Itaquá era conhecida só como cidade do crime. Exatamente, e isso assim, é um ponto importante a citar, porque dos fatores principais da gestão é trazer de volta o orgulho para o itaquaquecetubense de morar em Itaquá. Então, a primeira ação que o Eduardo fez foi o quê? Geralmente, o prefeito assume e ele vai limpar o centro, para o centro ficar bonito. Ele foi para as periferias. Então você imagina que a gente assume uma cidade onde iluminação pública batia 10% da cidade e ainda aquela iluminação amarela. Meu Deus! Hoje a gente está finalizando o mandato do Eduardo cumprindo a promessa de 100% da cidade iluminada com LED, que é muito mais durável e muito mais seguro, né? Mais claro, enfim. Foi o período que teve o maior pacote de obras da história de Itaquá. Foram investimentos em obras aí, uma média de 300 milhões ano. E são obras espalhadas por todo o município. Então hoje, você anda em Itaquaquecetuba, você encontra uma obra sendo feita ou entregue em cada bairro. Quais as principais obras nesses pouco mais de 3 anos e meio aí de gestão? Ali é muito difícil falar, porque assim, você tem a obra necessária, por exemplo, nós finalizamos a obra do talude do Lousada. Quem conhece lá a região sabe que era um talude que estava a qualquer momento, o bairro inteiro ia se desmoronar. Uma obra antiga, eu falo porque eu militei a favor daquela obra entre 2010 e 2009, como no movimento estudantil, porque era um risco de vida de todo mundo e a gente efetuou essa obra. A gente pode citar as centenas de ruas que a gente asfaltou com guia, sarjeta, com calçada, e não é somente o asfalto propriamente dito. Né? O nosso asfalto tem uma média de 6 centímetros, ou seja, é durável. Até porque se você só colocar o asfalto, você não fizer o serviço de guias e sarjetas, aquele asfalto não vai durar nada. Então, assim, foram obras com infraestrutura e com drenagem, né? Então você pode posicionar isso, por exemplo, na Vila Celeste, no Parque Viviane, que eram 2 bairros bem abandonados. Se a gente for parar para pensar, equipamentos como a UBS do Jardim Fortuna, que era uma obra abandonada. Se a gente for pensar também, nós temos aí as áreas de lazer que a gente construiu por toda a cidade. Então, assim, enumerar uma obra é muito difícil, né? Fora o seguinte, números, se a gente for pensar, até saindo um pouco da Secretaria de Obras, que é a minha secretaria, você imagina pegar a cidade com 0 ecopontos, que são áreas para descarte de resíduos, né, de material de construção, etc. Hoje ter 20, no município como Itaquaquecetuba, né? Você entregar 30 escolas entre escolas e creches, durante 3 anos e meio. Entre creches e escolas são 30. E tem mais para ser entregue. Você imagina a nossa guarda municipal totalmente equipada, com viaturas novas, com armamento novo. Inclusive tem como é que chama o caminhão? Tempestade. Tempestade, Igual Itaquaquecetuba era a terra do pancadão. Hoje você não vê nenhuma reportagem falando, olha, um pancadão em Itaquá. Porque houve um combate nesse sentido. Então, assim, você, quando pergunta qual é a marca da gestão do prefeito Eduardo, eu falo que a marca dele é a integração. Porque hoje todas as secretarias, você tem uma marca para mostrar. Então você pega, por exemplo, o desenvolvimento econômico, hoje Itaquá disputa o primeiro e o segundo lugar ali pela geração de emprego e renda. Né? Você pega o planejamento, a entrega do novo plano diretor, né, que estava parado desde 2012.
no meio ambiente, acabei de falar do ecoponto, tem a guarda ambiental, foi criada a Ronda Maria da Penha, você pega na educação o uniforme de qualidade, a merenda, até uma curiosidade. Quem hoje vai para Itaquá e vê o uniforme das crianças, saibam que quem desenhou o uniforme foi o próprio prefeito. O Eduardo ele faz questão de pegar e desenhar e falar, eu quero um uniforme desse jeito, licita com essas cores, então ele cuida disso muito pessoal. Realmente é o cuidado, né? Exatamente. Então, se você for pegar agora mesmo, a gente deu início a uma obra muito importante, né, antes do período eleitoral. Não entregamos ainda, a gente vai entregar em 12 meses, que é a Clínica Escola do Autista, que vai ser um marco para Itaquaquecetuba. Né? A gente pega, agora recentemente, uns 6 meses atrás também, a gente inaugurou o CAPS infantil, que não tinha na cidade. Né? Então hoje a gente está finalizando a última etapa da reforma de todas as UBS de Itaquaquecetuba. Nessa semana mesmo eu fui na UBS do Miraí, que está outra cara, né? Você pega, né, nesse período de 4 anos, a gente passou por um período de Covid muito difícil. Aliás, nessa época, Itaquaquecetuba foi referência também em criar hospitais. Sim. Criou um hospital muito bem equipado. A gente teve 2 situações. Quando nós assumimos, nós temos somente 2 leitos para cuidar da Covid. Então, imagina que tinha pessoas morrendo. Uhum. E aí a gente faz a primeira ação, que é a intervenção na área da saúde, aonde a gente consegue reorganizar o Sistema Único de Saúde terceirizado. O segundo ponto, a gente cria a central da Covid, que era uma central específica para a Covid, ou seja, tinha cerca de 17 ou 18 leitos. E no meio do caminho a gente negocia com o governo do estado para abrir um hospital de campanha, que foi para Itaquá e para a região, e foi o hospital de campanha mais barato do Brasil, né? E com uma efetividade incrível. Tanto que após esse período ruim, né, a USP fez um estudo que Itaquá foi uma das cidades com maior efetividade no combate e prevenção à Covid. Né? Então, passado esse momento, a central da Covid é fechada, né, e a gente cria um centro infantil 24 horas, que fica ali no centro. Exatamente, para utilizar do espaço e da estrutura. Então é o primeiro da cidade, um centro pediátrico 24 horas, e também representa um dos avanços aí da gestão. Né? Então, se a gente for se nós fizermos um balanço, todas as áreas nós temos alguma coisa. Não posso deixar de citar a habitação, onde o segundo maior programa municipal de regularização fundiária é de Itaquaquecetuba. A gente só perde para Fortaleza por enquanto, né? Tanto que a gente conseguiu ganhar o prêmio de referência em projetos de urbanização e regularização fundiária do Brasil. Né? Então, isso foi muito importante através da secretária Ângela. Posso citar também um fator importante, a melhoria do nosso saneamento básico. Imagina que faltavam 49% para a gente ter saneamento. A cidade tinha 51% de água tratada e esgoto tratado, 51% apenas? A gente ampliou e hoje falta chegar a 12% da cidade. Né? Então houve um avanço nesse sentido. Né? Fora o combate ao crime ambiental, hoje a gente tem a guarda ambiental que leva isso muito a sério. Combate ao crime também? Combate ao crime através da nossa GCM. A nossa GCM tem um papel de polícia municipal, respeitando toda uma legislação também. Toda semana é casa-bomba que vai abaixo. Exatamente. Então ontem teve uma, inclusive. Então, assim, a gente conseguiu hoje a cara da gestão do prefeito Eduardo é a gestão da integração, porque os secretários trabalham em conjunto, existe um planejamento muito claro do que nós temos compromisso. O compromisso foi com que nos elegeu em 2020. O secretário ele consegue conduzir isso junto ao prefeito e o prefeito dá autonomia para os secretários trabalharem. Essa grande, além da integração toda, é realmente o prefeito acreditar no seu secretariado e dar autonomia para que possam trabalhar. Exatamente. E eu não posso deixar de citar a retomada do rodeio como principal festa da cidade. Aliás, já virou referência, né? Não, é referência. Hoje, Itaquá já tem o maior rodeio de portas abertas, né, que é aquele rodeio de livre acesso do Brasil. Né? E tem se tornado referência a cada ano que passa, sem investimento. E solidário, né? E solidário. Sem investimento de recurso público. Ou seja, é totalmente custeado pela iniciativa privada. Como você bem disse, existe uma ação solidária por trás que, para a gente ter um controle de entrada, eu não posso simplesmente deixar as portas abertas. Então a entrada é o quilo de alimento que é doado. Né? Então acaba que assim, é algo simbólico para a gente controlar quantas pessoas vão aquela noite, mas principalmente é uma ação solidária que ajuda o nosso Fundo Social de Solidariedade.
que aliás vem também fazendo um trabalho maravilhoso. Sim, Marcelo. inclusive vou dar um spoiler para vocês. A gente, pelos próximos dias, vai inaugurar a Cooperativa de Reciclagem de Itaquá, que é um projeto em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e o Fundo Social de Solidariedade. A gente começa agora a profissionalizar os catadores de Itaquá, garantindo a geração de renda e dando continuidade ao nosso sistema, que a gente quer criar um nosso sistema verde, que engloba a guarda ambiental, agora a cooperativa de reciclagem, para que no futuro, agora no segundo mandato do prefeito Eduardo, a gente implante a moeda verde em Itaquá, que vai ser um formato de troca de verduras, legumes, né, através desses resíduos que são jogados por aí. Então, assim, existe todo um planejamento, e agora a gente entra na parte mais social, que é a cooperativa de reciclagem. Então é uma coisa bem bacana que pelos próximos dias será noticiado. Que bacana. E você que, né, já colocou aqui pra gente e começou lá, jovem, militando Sim. e tudo mais, qual que é a satisfação que o Marcelo sente em poder, hoje, de fato, estar contribuindo com o crescimento da cidade? Olha, é um negócio até emocionante. Nesses dias, a gente teve a inauguração do ProJovem. O que é esses dias não, foi antes do processo eleitoral. O ProJovem ali é uma casa onde os jovens se encontram e tem cursos. Mas quais cursos? Cursos de videomaker, de youtuber, cursos modernos. Bom, é isso que eu ia falar, que é realmente para atender a necessidade do mercado. Né? Além do curso pré-vestibular que também é realizado lá. Para mim foi muito legal porque eu me vi em 2008. Né? Imagina assim, 2008, o auge, o início das conferências de juventude, onde eu participei, e a minha cidade não fez nenhuma. Eu lembro que eu briguei com a prefeitura, eu criei um caos e não foi. Né? Não adianta, não aconteceu. Então eu brinco que a cidade ela parou em 2008 e não se construiu uma política pública de juventude. Quando eu estou lá na inauguração do ProJovem, passa meio que um filme na cabeça. Você lembra, né? Olha, poxa, eu queria um ProJovem, não tinha. Eu queria um espaço desse, não dava. Eu queria participar de uma conferência, não tinha. Agora a gente realizou a primeira conferência depois de anos, 16 anos aí para fazer uma conferência. Eu queria participar desse tipo de projeto e não tinha. Então isso é muito legal. Né? Eu lembro que no início da gestão, a minha família sempre morou na Vila São Carlos. A gente mora lá ainda. E no início da gestão, uma das ações que o prefeito teve a ideia, e eu ajudei bastante, né, foi revitalizar o Largo da Vila São Carlos, que era um lugar que a minha infância toda eu via, mas eu não podia brincar, estar lá, porque era ocupado de forma indevida, com caminhões, carros abandonados. E foi quando a gente criou a primeira área de lazer, que era uma pista de caminhada, com um parquinho, um lugar que tem um aparelho lá que mede a velocidade das pessoas que correm. O Largo São Carlos é próximo da onde tem a feira ali, né? Isso, onde tem a feira de Itaquá, que é super conhecida aqui na nossa região. Exatamente. Então você acaba, o legal disso tudo é o quê? É que você acaba criando que as suas ideias virem ações concretas. Né? Então eu dei o exemplo do ProJovem, que foi uma coisa que mexeu comigo bastante. Só que você vai andando na cidade, então, por exemplo, né, desde a coisa simples, por exemplo, agora nós colocamos a cidade como uma campanha de valorização de Itaquá, os letreiros Eu Amo Itaquá. E assim, isso virou um case que assim, as pessoas querem parar e tirar foto. Aí você passa e fala, poxa, isso foi ideia do nosso departamento de comunicação. Né? Então, às vezes, você... como eu falei aqui, a clínica Escola do Autista, que vai ser entregue em breve. Então você imagina as vidas que vão ser impactadas. Aí você começa a observar, por exemplo, a estruturação da regularização fundiária, pessoas que nunca tiveram documento da sua casa. Então assim, a satisfação é o quê? Você poder executar justamente o que você sonhava que poderia fazer e não conseguia. Né? Então, e aí começa a ter esse contraponto das coisas, né? O Marcelo que era militante e o Marcelo secretário. Então eu lembro, por exemplo, assim que a gente assumiu, que eu recebi a galera do movimento estudantil, né? Com as suas reivindicações, etc. E a gente atendendo, conversando, né? Então, por exemplo, quando a gente assume, existia a Secretaria de Mulheres. E a Rádila que assumiu a secretaria, e aí, em conversas com a Rádila, a gente falou, por que a gente não amplia para a Secretaria de Direitos Humanos? Para colocar o jovem, o idoso, a população LGBTQIA+. Então aí você acaba vendo que você consegue tirar do papel sonhos, né? Então o legal disso tudo
é justamente isso, é você conseguir ver o seu sonho se tornando realidade. Às vezes não é mais o seu sonho de vida, porque é igual o meu caso, já passou da minha fase de jovem, né? Mas é sonho e mas você era algo... proporcionar para a juventude de hoje, né? Exatamente. Então você começa, por exemplo, uma coisa de fim de ano. Itaquá nunca teve uma ação do Natal iluminado, então hoje a gente faz uma iluminação na cidade. Tem até parada de Natal, né? Tem a parada de Natal, Papai Noel vem. Então, assim, antigamente ia para cidades vizinhas, né? Hoje não, você está lá em Itaquá. Itaquá de bem. Então, você começa a movimentar isso. Então, por exemplo, agora, prefeito, a gente está para inaugurar o CEM, que é o Centro Municipal do Idoso, né? O CEM sempre foi um lugar né? abandonado. Era um ginásio antigo que pegaram e colocaram os idosos lá. E o projeto. Agora, a gente foi fazer uma visita lá com o prefeito, fizemos uma live. Uhum. Você imagina um espaço totalmente com ar-condicionado, você imagina salas para eventos, salas para pilates. Não é simplesmente entregar um equipamento, Não. é pensado para aquele público. Exatamente. Né? Por exemplo, atender a necessidade. O atendimento vai ser de domingo a domingo. Olha, aí você vai ter agora uma piscina aquecida para os idosos. Né? Então, assim, é um equipamento incrível que vai ser lançado agora, que Itaquaquecetuba nunca sonhou que teria. É igual às nossas escolas, a gente... Não, e isso de domingo a domingo, porque assim, muitas das coisas públicas, o que acontece? É de segunda a sexta. E aí, no final de semana, tu faz o quê? Isso, e o idoso, ele é aposentado. Sim. Então ele está em casa todos os dias. Sim. Né? Então, por exemplo, das escolas, todas as escolas agora, a gente colocou nas suas áreas de lazer o piso tátil. Ou seja, se a criança cai, escorrega, ele não vai se machucar. Né? Então dá uma segurança também para essa criança. Né? Então é humanizar a gestão pública. A gestão pública a gente tem que entender que não é uma série de números, são X habitantes, X homens, Y mulheres, essa faixa etária. Não, são vidas. E se são vidas, eles têm que ser tratados com o devido respeito. Né? E o respeito é isso, é acolher todo mundo. Né? Então isso é muito bacana. Entendi. E, aliás, falando nessa coisa de acolhimento, né? Você não só militou enquanto jovem, você também participou voluntariamente, foi, acho que, criador, não é isso? Do Rotary Foi presidente do Rotary de Itaquá, né? Ali, na verdade, eu comecei a participar do Rotary em 2012. Né? Em 2012... eu estava procurando algo para voluntário, para trabalhar, para atuar. E aí, foi até curioso isso, né? De madrugada eu lembrei do Rotaract, que era o clube de jovens do Rotary. Né? Na época eu estava com 24 para 25 anos. Mas que época, né, Marcelo? Um pouco, né? Então, assim, são uns 10 anos. Então, 11, né, na verdade. Meu Deus, faz bastante tempo. Então, assim, entreguei a idade. E na época, eu conheci o Rotaract em um evento, tipo uns 3 anos atrás, antes disso, né? Em Belém do Pará, num fórum, conheci uma galera do Rotaract lá e falei, poxa, eu vou procurar em Itaquá. Passados 3 anos, eu entrei em contato com eles. Por coincidência, eles se reuniam numa rua, 3 ruas depois da minha casa, muito próximo. Olha só. E comecei a participar do Rotaract, que é o clube de jovens do Rotary, até 30 anos na época, né? E a minha trajetória de voluntariado foi toda dentro do Rotaract. Não só de voluntariado, mas foi uma escola também de liderança, né? O Rotaract é uma escola de lideranças. Passado isso, eu completei 30 anos, não podia mais ficar no Rotaract e fui para o Rotary Itaquaquecetuba. Né? Na época, fiquei no Rotary Clube Itaquaquecetuba, ainda auxiliando o Rotaract, eu não perco esse vínculo até hoje. Até hoje, né? Você tem vínculo com o pessoal? Tenho. Queria ter mais, mas não consigo mais ter tanto tempo. Né? Mas fui participar do Rotary Itaquaquecetuba, criamos um Rotary satélite, né? O Rotary Clube Itaquaquecetuba Inovação, mas ele acabei sendo vice-presidente do Rotary Itaquá num período, e depois fui para o Inovação e acabei sendo presidente também. Né? Só que nesse período acabou que esse clube, as pessoas se dispersaram, acabou fechando, cada um foi para um lado, e eu voltei para o Rotary Itaquaquecetuba. Mas hoje eu acabo atuando não como antigamente por conta do dia a dia, trabalho, prefeitura, mas é um vínculo que eu gosto muito, né? É um espaço que eu acho muito importante. Acho que o Rotary é uma instituição muito importante nas cidades, né? E para mim foi um trabalho social muito grande, né? E para mim foi um espaço de aprendizado muito importante. Assim, hoje até eu falo isso publicamente. Muita coisa que eu tenho de organização, de planejamento, de desenhar as coisas, eu aprendi do Rotaract no Rotary, né? Então, isso marcou e marca a minha vida, né? E até hoje eu participo
né? Eu gosto muito da galera, é um espaço também de amizade muito importante, né? Entendi. E assim, né, toda essa bagagem que você teve enquanto militante, de jovens, o trabalho voluntário, você aí, declaradamente, o Eduardo, ele cita muito isso, né, que você é um dos grandes responsáveis, tanto pela eleição dele lá em 2020 e a reeleição, tido aí como o grande arquiteto de toda essa articulação política. Na verdade, assim, Ari, como eu te falei, a nossa construção com o Eduardo começou lá em 2015, né? Então existe todo um histórico, né? E nós passamos por 4 eleições agora, né? Foi a 4ª eleição juntos, né? No meio do caminho ainda teve uma eleição que a gente passou juntos, só que nós não estávamos em disputa, né? Que foi 2022 agora. E eu fico muito feliz quando o Eduardo ele tem esse reconhecimento, né? Até eu fico sem graça, né? Ele começa a falar... Não, você é colocado como um grande estrategista. Aí eu falo, meu Deus do céu, para de falar. Mas assim, eu sou muito grato por isso. Só que me deixa... né? Eu fico meio sem graça, mas... Isso é um trabalho conjunto, na verdade, né? Um trabalho conjunto meu, junto com ele, junto com outras pessoas ao redor, né? Ele coloca muito esse nosso papel em conjunto, principalmente de estratégia, de pensar, de articulação, né? E eu fico feliz por quê? Porque hoje, como a gente falou anteriormente, hoje isso representa também o resultado de toda uma trajetória, né? Então, quando o Eduardo, eu lembro muito bem que foi muito marcante, quando isso ele me pegou de surpresa até. A gente inaugurou a Praça da Cidadania no Parque Marengo. O Parque Marengo ele é muito simbólico porque foi a primeira obra, não a praça, mas o Parque Marengo foi a primeira obra que eu assumi a dianteira para cuidar. E hoje é um novo bairro, o Parque Marengo. O Marengão, como tem um vereador que fala lá, é um outro bairro. E até me pegou surpresa porque ele falou muito bem disso, né? Falou, eu quero apresentar a pessoa que está por trás de tudo isso. E eu confesso para você que eu estava até aéreo, eu estava prestando atenção em outras coisas, sabe? Aí quando ele me chama lá na frente, até dá aquele baque, né? Tipo, não tava esperando. Não tava esperando. Só que assim, é gratificante por quê? Porque você vê o seu trabalho sendo reconhecido. E o Eduardo, o reconhecimento dele, ele é 2 vezes mais importante. Porque não é somente o reconhecimento do chefe. O Eduardo acabou virando meu amigo, né? Eu brinco que eu tenho 2 irmãos mais velhos, né? Que é o Eduardo e o Rogério Tarento, né? Então, e no final, é o reconhecimento disso, né? Dessa trajetória que não começou agora, né? Sim. Quando eu assumi a secretaria, poucas pessoas me conheciam, né? E ninguém entendia, mas muito jovem, por que ele está lá, quem é ele, o que ele faz, de onde veio. Só que houve toda essa construção, começando desde o movimento estudantil até os dias de hoje, né? E o que deu muito certo no trabalho em conjunto com o Eduardo é que a gente consegue ter o mesmo objetivo, o mesmo foco, o mesmo ideal, a mesma linha de raciocínio e completar o que um precisa do outro. Então a gente consegue trabalhar isso muito bem, né? Então a gente consegue pensar não só a estratégia eleitoral, mas também a estratégia de gestão muito bem, porque a gente consegue entender aonde o outro pensa e onde quer chegar. Então isso é muito legal. Então quando ele toca nesse assunto, ele cita, né, no dia da apuração, foi muito legal também, ele falou sobre isso, eu fico muito feliz, né, mas eu fico meio sem graça também, né, porque é natural. Mas o que eu vejo? É um resultado de todo um trabalho conjunto, sabe? Eu acredito que se o que eu tenho feito tem dado certo, é porque também nós temos um grande prefeito, uma grande liderança que é o Eduardo, né? Então, é uma via ali de mão dupla. Né? E eu costumo dizer, já falei isso pra ele também, que o Eduardo ele é a mesma pessoa de quando ele era delegado, Sim. prefeito. Ele não muda, ele é essa pessoa. Eu brinco até que ele é mais legal como prefeito que como delegado. Pra quem não o conhece, aquele cara das redes sociais, né, os vídeos que ele publica, ele é um cara da vida real, né? Ele é muito bacana. E mais, eu acredito que mais do que estratégia que vocês tenham é realmente entender a necessidade e querer fazer o melhor pela população. Sim. Né? Nesse período que assim, nós tivemos, antes da eleição do Eduardo, nós tivemos 2 eleições. Né? Foi 16 e 18. E nesse período ali de 4 anos, foi 16 a 20, uma coisa que principalmente o Eduardo fez foi estudar a cidade. Então, se você encontrar o Eduardo na rua hoje, falar assim, eu moro na rua X, ele vai falar, eu sei da sua rua, tem um problema ali, perto do barzinho tal, da dona Filomena, eu conheço. Então, isso é muito importante. Né? Então, nesse período, a gente não ficou simplesmente pensando em campanha. A gente pensou muito em campanha.
Nós pensamos muito em campanha. Mas nós pensamos também na cidade. Então houve muito estudo, muita conversa, muita busca, né? Até para que nós pudéssemos começar a gestão sabendo o que está acontecendo. Né? Eu mesmo, naquele período, até mesmo quando a gente ganha a eleição e tem a transição, eu fui buscar muita experiência fora de Itaquá, para que eu pudesse começar bem também a gestão, né? Então isso foi fundamental para a gestão caminhar bem. Por quê? Quando nós começamos, nós já sabemos nós já sabíamos por onde começar. Entendi. Então foi uma transição tranquila, né? Obviamente, os primeiros 100 dias muito difíceis, porque você está por conta além de entender, a gente estava numa situação de pandemia, né? Sim, com muita limitação. Você imagina que nós não podíamos fazer reuniões presenciais com o secretariado. Né? Você imagina que todo mundo de máscara, todo mundo, né, afastado. E a transição teve um fator curioso que, assim, passou a eleição, teve uma situação que o Rogério, quem era a equipe de transição? Eu, o Eduardo e o Rogério, mais umas 3 ou 4 pessoas. Mas na linha de frente, nós 3. Passou uma semana, o Rogério pegou Covid, depois eu peguei Covid, e por fim o Eduardo pegou Covid. Então tinha situações de transição, a gente em reunião os 3, em videochamada no WhatsApp, para resolver as coisas que tinha que resolver. Né? E às vezes eu tinha que conversar com o servidor de outra secretaria e ele estava em home office porque ele era grupo de risco, então não podia ir para a prefeitura. Então era uma situação bem atípica mesmo, né, que nós passamos, né? Então, e hoje a gente percebe o quê? No balanço de tudo isso, acabou que deu muito certo, a aprovação do Eduardo tão grande é por conta desse trabalho. Nas urnas. Só que nós também temos um entendimento que agora a camisa pesa, né? Hoje, se as pessoas tinham já esperanças no Eduardo que foram concretizadas no primeiro mandato, o segundo mandato será com mais esperança ainda, com mais vontade de mudança. Quais né? desafios para o próximo mandato? Ari, eu acho que o termo desafio, o grande desafio para o segundo mandato é a gente continuar o mesmo ritmo. Por quê? O nosso grande desafio, por quê? Você vai ter uma situação que todos os municípios estão passando, que é queda de arrecadação, que é congelamento de repasse do governo federal e do governo do estado, que é todo um contexto de política econômica que não é somente um município, é o Brasil e o mundo. Todo. Né? Eu gosto de citar um exemplo. Quando eu assumo a Secretaria de Obras, o valor do asfalto era 1, hoje é o dobro, porque nós estamos vivendo um momento de 2 guerras. Né? Então o valor das coisas subiram também. Né? Então o nosso desafio é o quê? E no meio do caminho nós temos uma eleição presidencial de governo do estado que é normal, infelizmente, desestabilizar o Brasil economicamente. Então a gente sabe que que nós teremos essa dificuldade, que é justamente de queda de arrecadação, de equilibrar as contas. Você imagina o seguinte. Ao trabalho. Você imagina o seguinte: vamos inaugurar a clínica do autista. Incrível, mas é mais um custo para a prefeitura. Sim, porque vamos inaugurar a UBS do Jardim Tropical, então existe a manutenção da UBS. Sim. Então nós temos que ter um planejamento financeiro para isso. Então o maior desafio é manter esse ritmo e não nos perdermos. Né? Nós temos um plano de governo muito avançado para implementar, que ele é baseado nas ações que nós já fizemos. Então a gente tem um passo a mais a definir agora pela frente. Né? Então existe todo um planejamento nesse sentido, mas a expectativa é muito maior. 91,7% de votos válidos, com uma aprovação que ele tem de 80% da população, é uma confiança muito grande. Né? Então também é um desafio muito grande. Né? Imagino. E toda essa sua experiência, vou dar um spoiler aqui, toda essa sua experiência, né, em estratégia política, ela será transformada em um livro, não é isso, Marcelo? Mais ou menos, a gente está fazendo um spoiler mesmo, né? Poxa vida. Então, ninguém mandou comentar com o jornalista. Eu vou parar de contar os segredos para a Ariane. Finalizei, inclusive, a semana passada, um e-book. Né? Devo lançar agora, no final do ano, entre dezembro e janeiro. Aonde, o que eu quis... Qual era o meu grande desafio, Ari? Eu tinha muita coisa na prática que eu não conseguia, por incrível que pareça, colocar no papel. Então eu comecei a pensar como fazer isso de uma forma diferente. Porque não adianta eu fazer assim, manual de como vencer as eleições. Aí vai ser um livro chato, onde ninguém vai ler.
Verdade. Então, o que eu fiz? Eu gosto muito de séries, de seriados, filmes, etc. Gosto de alguns jogos, enfim. E aí eu comecei a traduzir a estratégia política para isso. Então, por exemplo, o jogo de xadrez, que é um jogo estratégico, então o que eu pensei? Como funciona a política para o jogo de xadrez? Né? Então, por exemplo, apesar de eu não jogar, mas leio bastante, acho interessante, como você converter a estratégia política com as lições de um jogo de pôquer. Então eu acabei criando uma ideia de pegar essa experiência e traduzir em coisas divertidas. Então, peguei alguns seriados, alguns filmes, né? Eu acredito que fica até muito mais fácil para as pessoas entenderem. Exatamente, porque você pega, por exemplo, vou citar um exemplo do próprio jogo de xadrez. Você tem uma situação lá que o jogo de xadrez, qual é o objetivo final? Que é capturar o rei. Sim. Né? E qual é o objetivo da campanha? Ganhar uma eleição. Né? Você ocupar o espaço do rei. Né? Então você pega a ideia do pôquer. Né? O pôquer você tem a situação das mãos. Né? Você tem uma mão boa e está ganhando, uma mão ruim e está perdendo. São as nuances também de uma eleição. Você começa o jogo muito mal, né? Mas daqui a pouco você reverte o jogo e você ganha a eleição. Ou você acha que tá ali, você começa muito bem e no você decorrer você se perde e cai. Então eu quis criar uma ideia de movimentar isso. Então, em vez de falar assim, olha, aqui é a receita do bolo, como ganhar uma eleição? Não. Baseado em situações da vida real e baseado em algumas séries que chamaram a atenção, né, que não são políticas, não tem nada a ver com séries políticas, tá, gente? Eu quis criar essa linha, que acabou que deu muito certo. Então, qual que é a previsão de lançamento? Eu quero lançar em janeiro, entre dezembro e janeiro. Por quê? É o período, eu não quero... Qual é o nosso planejamento, né? Lanço o e-book, mas ainda vai ter 2 edições. Então eu não quero fazer uma coisa demorada. Entendi. Então, como eu já estou no pique de escrever, então eu já estou movimentando, já rascunhando as outras coisas. Então a ideia é lançar entre dezembro e janeiro, porque também saiu desse clima eleitoral e as pessoas começam a se planejar para a campanha eleitoral. Porque as pessoas erram muito, às vezes, em achar que a campanha é só o ano eleitoral. Não, começa bem antes. 1º de janeiro de 2025 já começou a disputa de 2026. E quando acabar já começou a disputa no de dia 26, 7, viu? Também, mas assim, você ainda tem segundo turno, as pessoas ainda têm problemas a resolver. E qual é a ideia? A ideia é que a gente pega aquele momento que ninguém está falando de política, para que você consiga ter um entendimento melhor do conteúdo. Porque senão você também tem no isso. calor da emoção. Exatamente. Hoje está todo mundo pensando aqui. Bom, quem ganhou a eleição está fechando suas contas, equilibrando a equipe, etc. Quem perdeu a eleição está tentando se recompor. E quem está no segundo turno ainda haja coração até dia 27 de outubro. Né? Então a ideia é que nós vamos lançar agora entre dezembro e janeiro. Né? Vai ser em um formato de e-book. Estou sendo muito cobrado que a gente faça... torne isso em web aulas, eu tenho que ver como que eu posso fazer, é outro spoiler. Mas a ideia é que seja uma continuidade. Então a gente vai ter 3 edições. Né? Essa inicial e mais 2, que aí eu não vou contar pra você, senão você vai dar spoiler. Então assim, isso é muito legal, porque eu sempre tive essa ideia. Eu falei, então quem quiser ser o político mais votado do Brasil vai ter que ler o seu e-book? Talvez, né? Talvez, vamos pensar, mas é uma coisa legal, assim, o que eu consegui fazer justamente é colocar em um único conteúdo, um único material, um acúmulo de lições, porque toda eleição é uma lição. Com certeza. Né? Então, não existe eleição igual, não existe uma receita de bolo que você vai e vai seguir. Porque é muito momento, né, Marcelo? Sim, a situação. Você envolve as pessoas, você envolve os personagens, você envolve o local, você envolve a situação do Brasil, do estado, do município, você envolve a falha do outro, porque é uma coisa, a eleição você pode até planejar, mas você sempre vai ter que se reinventar, porque ou o outro vai acertar mais que você, ou ele vai errar também, ou você vai errar. Né? Então é uma coisa muito que você tem que manter um equilíbrio, né? Você tem que ter até eu brinco, né? Uma delicadeza em como você vai ajustar toda essa estratégia, né? Porque a eleição depende de terceiros,
né? Você vai ter o candidato, você vai ter o coordenador de campanha, você vai ter o coordenador de rua, você vai ter aquele que cuida da comunicação. E tem que fazer todo esse Você tem uma engrenagem. Caminhar todo mundo junto. Eu brinco que assim, a eleição é a primeira avaliação, a primeira prova para ver se você é um bom gestor de prefeitura. Porque se você conseguir fazer uma boa gestão de campanha, você já tem um passo a mais para você fazer uma gestão do Poder Executivo. Porque você vai acabar tendo conflitos, você vai acabar tendo situações de cuidar de pessoas, você tem que cuidar de situações de financeiras também, né? Então, de legislação, você tem que entender o mínimo de legislação, né? E é onde você consegue... E a ideia é justamente essa, assim, né? Eu acho que todo jornalista tem um sonho de escrever. Olha, gente, por pessoas... isso que eu vou continuar no jornalismo, tá? Não tenho pretensão nenhuma de ser política. O Eduardo falou isso pra mim uma vez. Não, aliás, quando eu estava para colocar em prática o Portal a Mais, que eu andei fazendo algumas postagens e tal, e a gente estava num período pré-eleitoral, várias pessoas... Você vai ser candidata? Inclusive, eu tava com uma blusa, um blazer, que ele é rosa, mas as pessoas insistem em dizer que ele é vermelho, mas ele é rosa, porque eu não uso nada vermelho. E várias pessoas vieram perguntar, ai, você é candidata? Você é candidata? Não, gente, eu não tenho essa pretensão. Seu vestido rosa é vermelho. Então, assim, mas sabe o que eu vejo, Ari? É justamente isso. E como eu estava falando, a vontade de qualquer jornalista é o quê? É conseguir chegar um dia, a maioria pelo menos, né? Ter um livro para a posteridade, um legado. Um legado que eu brinco em legado intelectual, vamos chamar assim. E eu fiquei, sem exagero, acho que uns 4 anos pensando nisso, né? E eu comecei a rascunhar quando eu assumi na prefeitura. Então, eu escrevia um pouco, eu juntava dali. Aí eu lembrava de um artigo meu do passado. Eu falei, poxa, aquele artigo tá em alta ainda, deixa eu retomar ele. Então, e foi bem legal porque quando eu finalizei, né, aí eu pedi para uma amiga minha dar uma revisada. Falei, dá uma revisada pra mim, né? E aí ela fez a revisão e aí eu fiquei, acho que umas 2 semanas sem ler aquele texto, né? Quando eu li, parecia que eu estava lendo pela primeira vez. Por quê? Você vai juntando o texto aqui, faz ali, não, fica melhor esse primeiro capítulo do que o outro. Você acaba, depois quando sai o resultado final, é bem bacana. Agora eu estou na fase de diagramação, vai ser bem bonito também, vai ser bem legal. Gente, então olha, já estou ansiosa para ler. Eu venho lançar aqui no portal, olha só. Eu acho bom, viu, Marcelo? Já que eu dei um spoiler, eu acho bom você lançar aqui no portal. Marcelo, foi um prazer ter você aqui no Pode A Mais. Seja sempre muito bem-vindo. Espero contar mais coisas de Itaquaquecetuba, dar mais spoilers também. Sim. Seja sempre muito bem-vindo. Digo mesmo, conta sempre comigo. Como eu sempre falo, Ari, espaços como o podcast, como o Portal A Mais, são muito importantes para a gente prestar conta do que a gente tem feito na cidade. Nós vemos isso como um serviço público. E já te adianto que eu falei com o prefeito Eduardo, falei com o vice-eleito, o vice-prefeito eleito Rogério. Em breve eles estarão aqui também, então vamos fechar uma agenda legal. Saí da prefeitura, eu falei, tô indo pro Portal A Mais. Falei, qual portal é? Eu falei, aquele lá. Ele falou, eu já tinha visto. Então eles já estão acompanhando. Legal. Então, e não só os dois, mas a nossa gestão está à disposição. Obrigada, eu fico muito feliz. E esse foi mais um episódio do Pode A Mais, o podcast do Portal A Mais. Até a próxima.